Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste episódio de podcast e não durante os jogos do Liverpool. Começando aí mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, onde você tem todas as chicotadas, todas as cornetas, todas as análises. Hoje nós vamos começar a autópsia de um corpo que não morreu. Hoje vai começar isso aqui, porque a situação chega naquele ponto que você fala assim: sabia que ia chegar? Sabia. Tô tão surpreso quanto ninguém. Vou iniciar aqui esse episódio deixando um beijo no coração do Dani, que está voltando de viagem hoje, por isso não pôde estar conosco nessa gravação. Um beijo pro Rodrigo, que falou assim: preciso gravar mais tarde, mas eu falei: não vai rolar. Mais tarde não vai rolar. Os nossos horários durante a semana são complexos e no final do domingo, que é este momento que estamos aqui gravando, é o que temos para trazer o melhor e o pior do Liverpool, que vocês estão vendo aí toda semana na TV, que como análise para vocês, hein? Vamos ver mais para quem, né? Vou deixar um beijo pro Slot, que tá fazendo um grande trabalho essa temporada. Vou iniciar esse episódio com ele que já não é mais visita. Ele que eu falei assim, olha, eu preciso de você no episódio de hoje, porque nós vamos falar muito daquela posição dessa camisa aqui, ó, de quem usa essa camisa. Nós vamos falar de goleiro e quando nós falamos de goleiro aqui no podcast, nós temos que trazer quem sabe da função, porque aqui o achismo ele vai até a página 2. Enquanto eu não quero ser aquele. Otton, tô feliz demais que você aceitou o convite. Tô muito contente com a sua presença aqui. Tem muito para falar de goleiro hoje, hein, Otton? Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos, né? A quem está assistindo ou ouvindo. Saudações. A gente tem muita segurança com o Alisson, né? Quando a gente pensa no Liverpool e na seleção brasileira. E quando ele não está em campo, a gente vê o quanto ele é bom. O Alisson, ele simplifica as jogadas e às vezes até parece que ele não está fazendo grandes coisas, mas quando a gente vê outros goleiros na posição que ele estaria, mas não era para ser tão difícil assim, não era para ser tão complicado e realmente ele alguém na ESPN hoje falou que essa foi uma semana muito boa para o Alisson, para a carreira do Alisson, né? Para a imagem do Alisson. Na seleção brasileira, o Hugo, não digo que falhou, mostrou que tem diferença entre jogar em clube e jogar na seleção. E no próprio Liverpool, apesar de eu gostar muito do Mamardashvili, ele também mostrou que hoje ele é número 2. Ele não é número 1. E aí, desenvolvo mais ou. Calma aí que você tem muito para falar. Vou passar Ah, aqui essa beleza. apresentação para a galera e nós vamos falar muito de goleiro. Eu vou até fazer um parênteses, porque eu brinquei essa semana, a seleção brasileira perdeu para o Japão de virada e eu falei, bom, a culpa é do Alisson, porque ele não estava lá. Porque o Alisson, quando tá em campo, nunca tomou mais de 2 gols pela seleção num jogo e quando ele não tá, tomam 3. Então sempre a culpa é do Alisson, mas sempre quando ele não tá, fica claro o porquê que ele é o titular da posição. Hoje, inclusive, contra o Manchester United. Aliás, eu vou desenvolver aí outros pensamentos do que foi esse jogo contra o United. Orlando, voltamos pós-data FIFA, uma longa data FIFA, aliás, uma mudança. A FIFA para o próximo ciclo de Copa vai mudar a configuração das datas. Serão datas mais longas e mais espaçadas, com mais jogos dentro dessa data FIFA. Provável que tenha aí alguma mudança por volta de um mês de data FIFA, um mês com data FIFA, mas assim, 2 vezes no ano. E aí resolve-se as situações ali de eliminatórias, Liga das Nações. Evidente que isso tudo vai facilitar muito a vida do europeu, porque eles têm mais competições, tem eliminatória de Copa, eliminatória de Euro, tem a Liga das Nações. Para a América do Sul, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, porque são apenas 10 países que disputam as eliminatórias aí da Conmebol. Então, nós que nos viremos, mas essa mudança vai ser boa pensando no calendário lá da Europa.
Voltamos, Orlando, e quem não voltou foi o Liverpool. Seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, Otto. Boa noite, Nicolas. Boa noite, ouvintes. Fazia um tempo que eu não aparecia, né? Estou muito ocupado, problemas pessoais, mas estamos de volta aí. Uma terceira derrota seguida, né, do Liverpool. Eu não vou entrar tanto nessa questão de goleiros aí, porque eu acho que hoje o time não mereceu vencer. Botou duas bolas na trave, realmente colocou duas, mas no geral, uma fragilidade absurda em certas situações, mas a gente vai discutir mais ao longo do episódio. E ele que tá feliz hoje no episódio, Nick. Você tá contente. E eu gosto de estar aqui porque nós temos essa coisa de pluralidade. O nosso clubismo ele fica só no nosso grupo, onde a gente vai tirar onda um com o outro, mas aqui a coisa é séria. Tem responsabilidade com o microfone. E hoje o United venceu merecidamente. Nós temos que falar isso. Foi merecido, foi uma vitória cantada. Uma derrota que o Liverpool não poderia ter no meio da sua temporada que começa caótica, mas que para o United representa muito e nós vamos falar bastante dela ao longo do episódio. Seja bem-vindo, Nick. Pós-data FIFA, estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu vento favorito. Cara, que maravilha que tá sendo esse fim de semana, cara. Que beleza, que beleza, que beleza. Como é bom. Pela primeira vez desde que eu faço parte da casa, vou comentar um episódio de vitória de podcast em Enfield, né? 8 anos de maravilha sem vitória lá no estádio. É um problema anunciado pelo Ferguson desde quando eu comecei a torcer pro United lá em 2006. Então, assim. É um sofrimento muito grande pra mim torcer pro United ganhar naquele estádio. E hoje foi uma grata surpresa, porque eu até falei com a minha mulher que o United dependia muito do momento do Liverpool para ganhar lá. E o momento do Liverpool entregou essa vitória pra gente lá mesmo. Então, da maneira com a qual eu vos falo aqui, que assim, é isso mesmo. A gente dependia demais de ganhar, do Liverpool manter o mau momento para a gente estar ganhando o jogo, e é isso que acontece, a gente perde em outros critérios, hoje não, graças a Deus. E cara, a gente tem que colocar no critério que é o maior clássico, né, cara? Nada na Inglaterra se compara a isso. O Rodrigão, que não está aqui, um salve para ele, ele sempre fala pra gente que mesmo com o City, Chelsea, Tottenham, o que for brigando lá, o Arsenal brigando o que for com o Liverpool lá em cima, o importante é que o United seja lá em cima, e para o United é importante que o Liverpool seja lá em cima, porque é o clássico que importa, é o jogo que faz valer o ingresso, é esse. E a gente vai debater, conversar, esclarecer grande parte dos pontos pelo qual o Amorim conseguiu colocar tudo que podia, tudo que não podia, e colocar o slot contra a parede mais uma vez. O slot ficou contra a parede nessa temporada. E dessa vez também mais uma vez. Não deu certo, sai com a derrota. Uma derrota em casa que dói muito. É o pior retorno de data viva para o Liverpool esperado para a temporada. Eu anunciei isso no último episódio. Que ia para o jogo com uma possível pressão desnecessária. E que se virasse contra o Liverpool ia custar caro. E custou. Custou a vice-liderança, custou um jejum um jejum de derrotas do United em Anfield e possivelmente custou-se parte da confiança para essa primeira metade de temporada. O Liverpool ele não voltou de nenhum momento a. Nós vínhamos falando, né? Mesmo enquanto estava vencendo, falava, ó, são vitórias que estão acontecendo no esporádico. Diferente daquelas vitórias do Klopp, que eram vitórias bem jogadas, e até do Slot, muito bem jogadas, nós começamos esse campeonato vencendo assim, de qualquer jeito. E o vencer de qualquer jeito, ele não é bom, porque ele dá vários indicativos. Tem quem comemore os 3 pontos ali da partida, que no fim do campeonato vão fazer falta, evidente, se você não faz esses 3 pontos. Mas também a derrota, quando ela acontece, não é nenhuma coisa inesperada. A derrota, quando ela vem nesse tipo de jogo que o Liverpool está fazendo essa temporada, a derrota, ela vem assim, sutilmente. Ela tá ali, ela tá presente no contexto até da vitória. E tava tudo desenhado. A hora que começar a perder para sair desse enrosco, não vai ser fácil. E não está sendo. O Slot ele rompe de uma vez por todas, o que na minha opinião é um erro com o estilo do Klopp. E é aquela situação. Cada coisa que acontece,
o Klopp ele vai ficando maior ainda na história do Liverpool, por tudo que ele fez. Que o Klopp, quando ele chegou, ele não rompeu de uma vez por todas com aquele estilo de jogo, porque ele entendia que não dava para fazer aquilo com o elenco que ele tinha. Por pior que fosse o elenco, ele começou chegando numa final europeia e jogando de um jeito que você falava assim, ó, o time tá no limite. O time tá num limite de jogo que é o limite técnico de todos os jogadores. E quando ele começou a trabalhar, as coisas começaram a aparecer. Só que isso foi, né, de maneira gradual. O Slot ele rompe de uma vez com o estilo do jogo do Klopp. O estilo de jogadores que ele traz é um estilo diferente do estilo que o Klopp sempre trouxe. E a situação que nós vemos é essa aí. Um time que não está se encontrando em campo. Eu não vou nem entrar no mérito do Florian Wirtz no banco de reservas, que eu acho que isso era fundamental até para o Wirtz. Ele nitidamente não entendeu o que é a Premier League e ele vai precisar dessa adaptação sim. Agora, não dá para o Slot, tendo o Ekitike como seu artilheiro, trocá-lo pelo Isaac assim que o Isaac chega. Tem a questão da confiança do jogador. O Isaac estava num momento mental muito diferente do Ekitike, que estava jogando e fazendo gol. O Isaac não sabia nem se ele ia jogar na temporada, porque se ele não consegue essa transferência para o Liverpool, dificilmente ele ia ter clima para jogar no Newcastle. Newcastle que trouxe o Voltmade lá da Alemanha e tá fazendo gol pra caramba. Então nós temos alguns problemas aí de quem chegou, desses jogadores se adaptarem. Temos o problema do treinador que é teimoso, que insiste no meio-campo que tá um queijo suíço, que insiste no Konaté ali na zaga. Nós vamos falar do Konaté, muito responsável pelo gol do Mbeumo que foi tomado na partida contra o Manchester United. Kerkez não tá bem e continua jogando. Na direita eu não entendi o porquê do Bradley jogar, sendo que o Frimpong depois entrou e deu até uma consistência melhor no jogo. Não deu para entender o porquê que ele colocou o menino Bradley, sendo que ele trouxe um outro jogador para aquela posição. E nós falamos aqui, pô, não trouxe o cara para ficar no banco, né? Uma coisa é o Wirtz, que vai jogar numa posição que o time não tem há 10 anos. Outra coisa é o Frimpong numa posição que a gente acabou de ficar sem o Alexander-Arnold. Então são muitos erros do slot e esses erros começam a apitar de uma maneira que daqui a pouco vai custar caro. Já perdemos a liderança, já perdemos a vice-liderança, daqui a pouco o G4 começa a ficar em risco de se olhar e falar assim, o que está acontecendo aqui? E o time não está dando resposta, o time não responde. E aí vem as questões paralelas. Perdemos o Kelleher, vendemos o Kelleher, porque ele queria jogar mais e está no direito dele. E trouxemos o Mamardashvili, que eu sempre falei, esse cara é comum. Ele não é nada disso que ele pinta. E o empresário dele, quando chegou, falou, tá indo pro Liverpool pra buscar ser titular e tudo mais. Meu amigo, não é fazendo o tipo de jogo que ele fez hoje que ele vai ser titular. Então, assim, eu acho que temos problemas com relação a esquema, com relação a jogadores. O Liverpool, nessa próxima janela, precisa buscar um zagueiro. Deu azar do menino Leone lesionar e ficar fora. E eu vou ser sincero para vocês, pode ser que cause alguma polêmica a minha fala, mas é o seguinte: estou apostando em Joe Gomes como zagueiro, porque a gente sabe da limitação do Joe Gomes, mas ele não vai inventar nada. E ele tem uma explosão e uma velocidade que nenhum outro zagueiro tem no time. Então, esse é um fator que hoje teria feito a diferença. Ele ia pegar o Mbeumo na corrida. Se ele ia evitar o gol, é outra Ô, Diego, história. você surtou das ideias. Você tá fazendo eu rir aqui. Não, eu não tô dizendo que ele é melhor do que o Konaté. Eu não tô dizendo que ele evitaria o gol. Eu tô dizendo que a explosão dele, a velocidade dele, é uma das maiores do time. E isso é. O Joe Gomes é bom? Não. Seria meu titular? Não. Mas hoje é a opção que tem. O Konaté nitidamente já não tem condição de continuar. A situação ali na zaga do Liverpool está difícil. Eu vou começar contigo, Otton, porque eu quero começar pelos goleiros. Eu quero falar de goleiro. Hoje eu tô para o crime contra esses caras que estão ali na meta do Liverpool. Mamardashvili chegou com toda a pinta de que seria o número 2. E ele é o número 2, porque ele é o reserva imediato do Alisson, mas está a léguas de distância da qualidade que o Alisson Becker nos proporciona em campo. Vamos um gol com 1 minuto de jogo, primeiro ataque do jogo.
Uma bola que o Alisson não tomaria aquele gol. O Alisson, ele defenderia aquele chute. E o resultado se arrastou. Depois tomamos um gol de cabeça que ali, você até estava falando comigo no WhatsApp, essa bola aí, esse segundo gol também dava pra ter, se ele tivesse um pouquinho mais de, é o traquejo, é a experiência do grande goleiro. É, 2 gols tomados e 2 gols que eu não vou falar aqui que eram defensáveis. Mas esses 2 gols, um o Alisson não tomaria e o outro, se a gente tivesse zaga, não teria acontecido. Oi, ô Orlando. Você está sendo desonesto com a situação. Você está descendo a linha no cara e depois, não vou dizer que, né, que eram defensáveis. Ou você vai para uma Não, linha, vai para não. outra. Assim, Calma. na verdade, eu já discordo dessa linha do goleiro. O Repito, primeiro gol era defensável. O Alisson World Class. Entendeu? Isso. Agora, o Muito cara sai na obrigado. cara, você Muito botar, não, obrigado. eu não concordar, o Alisson poderia pegar, porque o Alisson é World Class. Eu- Obrigado por essa correção. Por isso que Entendeu? você é professor. Você foi didático agora. É exatamente isso. O Alisson pegaria essa bola. É isso. É Só que não dá exatamente pra isso que eu colocar queria o cara. passar, Orlando. Mas, gente, não dá pra colocar o cara. Aí eu vou ser advogado do diabo. Não dá pra colocar Mas o cara calma como o aí. fim do mundo. Ô, Diego. Não, não. Então, Eu não eu tô estou colocando discordando pelo fim do disso, é isso que eu mundo. estou dizendo. Não, Não, Não não é, dá. não é o fim do mundo. O não que eu tem estou como, dizendo é o entendeu? seguinte: é menos técnico do que o Kelleher, menos técnico que o Kelleher, e o gol que ele tomou, eu não sei se o Kelleher tomaria, eu sei que o Alisson não tomaria, Não, mas é o o Keller não seguinte: tomaria o primeiro gol. Eu concordo com você. Eu acho que não tomaria. Mas eu vou te perguntar, quem quis ficar? não, não, eu não Quem vou não tá, entrar quem nesse tava mérito, vazando, não, quem não vazou informação de vestiário porque tava tretado, não. porque não queria, porque queria O meu, o o meu leite na ponto, boca. o meu ponto é Lá o ele. seguinte: dentro dos reforços, faltou um goleiro que tivesse o Mas, ô que o Diego, Kelleher minima. Pera aí, Cara, não deixa eu existe jogar isso. pro Otton, porque ele é não, o não, homem eu do só vou gol. finalizar meu ponto porque eu te interrompi. Eu entendo demais que, por exemplo, te revelou o Jim Henderson quando tinha um DG lá. Quando o United revelou o Jim Henderson, o Jim Henderson fez a mesma coisa que o cara refez. O United tomou uma decisão. O United entregou um dos melhores goleiros da Inglaterra na mão do Crystal Palace. É uma decisão. O Liverpool fez a mesma coisa. Por quê? Porque o Liverpool sabe que o Alisson vai catar até os 43 se continuar desse jeito. Sim, Nick, sim. E o Aí meu beleza, ponto, o cara lesiona, e o primeiro jogo de estreia de titular da Premier League do cara é o maior clássico. Literalmente é jogado numa fogueira comunitária da época de Ipswich, e os caras querem apagar o fogo sozinho. Não dá. então, esse é o meu ponto. Nós fomos atrás de um goleiro que é inferior tecnicamente ao que a gente permitiu que fosse embora porque queria jogar. É isso. Na hora de fazer as contas ali, quem que eu trago, quem que eu pego, não sei o quê, eu sinceramente não sei o que o pessoal olhou pra ter toda essa supervalorização no Amardashvili. É um goleiro Slot. ok, um goleiro nota 7, show, mas assim, não, a gente já percebeu que não é o cara que, quando não tiver o Alisson, que a gente pode olhar e falar assim, tô de boa também. Como nós tínhamos no Kelleher, que foi campeão de copinha, sendo protagonista. Mas deixa eu. Ó, Tom, agora o espaço é seu. Eu quero ouvir de goleiro. Mamardashvili tem condições de substituir Alisson em sua plenitude? Ou quando jogar, nós temos que olhar e falar assim: bom, se a zaga não tiver boa hoje, temos um problema. Eu gosto do Mamardashvili. Eu acho ele um bom goleiro. Ele se destacou aos meus olhos na Euro passada pela Geórgia, né? E ele foi muito bem. Só que uma coisa é jogar com a Geórgia, né? Pela seleção da Geórgia, que joga com uma linha mais baixa. E aí ele está sempre de frente para a bola. A obrigação dele é apenas defender. Quando um time joga com a linha alta, e esse foi um dado que eu fiquei bastante surpreso. Quando o time joga com a linha alta, um goleiro chega a percorrer 5 quilômetros numa partida. Então, é uma distância considerável. E certamente, onde ele jogou, seja em clube, seja em seleção, ele nunca teve essa experiência de ser tão recrutado, principalmente com os pés.
Então ele tem muita insegurança. Alguns comentaristas até falaram: o Alisson foi assim, mais ou menos. Ele deu umas gateadas no início, ele tentou dar um drible logo na primeira temporada dele. Eu não lembro contra quem foi. E aí o atacante roubou a bola dele e fez o gol. Mas eu entendo que o Mamardashvili ele tem que passar por uma adaptação muito bem conduzida. E hoje o futebol de alto nível, as minúcias fazem muita diferença. Ele é um goleiro canhoto. A automatização de ações dos defensores, quando vão recuar para o goleiro, o automatizado é jogar para um goleiro destro. Esses mínimos detalhes fazem muita diferença. E ele é jovem. Ele é muito jovem. Então eu acredito que ele vai evoluir bastante. Mas fica nítido que existe uma diferença muito grande do Alisson para 90% dos goleiros que poderiam substituí-lo. Porque se pensa muito hoje no goleiro simplesmente defendendo a bola, não deixando a bola é finalizada e o goleiro defende. A ação do goleiro hoje ela é muito maior que isso, muito mais ampla. O controle de espaço, o controle de profundidade, né? A linha está alta, atrás da linha é do goleiro hoje, né? E o Alisson, falam tanto no jogo com os pés do Ederson, mas o Alisson é muito melhor que o Ederson nesse controle de profundidade. O controle de posicionamento, que é uma das coisas mais difíceis que o goleiro pode fazer, e o Alisson, ele tem um domínio e uma liderança sobre os jogadores do Liverpool, principalmente que é o clube dele, né? Tem muito mais contato, tem um domínio sobre essas situações, organização defensiva que é muito sensível quando a gente começa a perceber isso, quando começa a olhar esses critérios de forma mais sutil. Então a gente vê o posicionamento, ele apontando para tudo, ele fazendo os jogos de cabeça, né? Não sei se aparece para vocês muito nas redes sociais, mas para mim aparece o tempo todo a questão de treinamento. Aí os meias fazem muito, né? O jogo de cabeça, de olhar, posicionamento. O goleiro, principalmente em bolas de fundo, ele faz muito isso. E ainda tem outra questão, que ele faz para ver o posicionamento e faz para indicar, para ver o posicionamento dos atacantes e faz para indicar o posicionamento dos defensores. O Alisson faz isso com um primor espetacular. Então, o Mamardashvili, ele leva o primeiro gol, né? E eu acho que isso dá uma queda de confiança. Tem um escanteio que eles focam na cara dele, o olho tá aceso, né? O olho dele tá com eu fiquei preocupado nessa hora. Ele fez algumas boas intervenções, teve até uma bola que o Kerk jogou para o meio e ele saiu no pé do jogador, foi bem. Mas aquele pontinho de segurança a mais que faz com que o goleiro erre ou não. Se a gente for lá para trás, Copa América no Brasil, Di Maria recebe o lançamento, Ederson finge que vai, não vai, Di Maria bate por. Então o goleiro, essas ações de ir de uma vez ou não ir, né, fazem muita diferença. O meio do caminho estraga a vida do goleiro. Voltando para o primeiro gol, dificilmente tomaria aquele gol porque ele é o melhor goleiro num contra um. Então essa bola vindo na direção, no corpo dele, era muito difícil que entrasse. No segundo gol, quando a gente... comentaristas em geral não vão falar que foi falha dele. Não é falha do Mamardashvili, mas ele teria plenas condições de sair socando, no mínimo sair socando a bola. Tem o chute que é bloqueado e ele cai no chão. Quando ele caiu no chão, eu pensei, isso matou a possibilidade dele, mas ele levantou rápido, ele tem uma agilidade muito boa. Ele levanta rápido e começa a ação de sair, só que ele desiste. Nessa que ele desiste,
O Maguire é um exímio cabeceador. Podem falar mal do Maguire, as restrições que tenham, mas a bola vindo na cabeça do Maguire, ele posiciona ela onde ele quer. Ele é um ótimo finalizador. E se o Mamardashvili tivesse feito ação, ele ia no mínimo atrapalhar o cabeceio. E ele podia até ficar com a bola na mão. Teria condições de ficar com a bola na mão. Mas era uma bola para sair socando, sair matando, quebrando cabeça, tirando com tudo. E ele ficou no meio do caminho. E essa falta de confiança que talvez tenha vindo do início do jogo tenha prejudicado as ações dele para o resto da partida. Eu vou jogar agora. Orlando, apareça aí, Orlando Félix, que eu vou jogar para você. Enquanto o Orlando tá voltando aí, eu eu tenho um pouco essa visão, o Otton, e evidente, né? Tô torcendo, é outra pegada. Mas eu fico com essa impressão de que o goleiro ele tem um tempo muito menor do que todos os outros jogadores de linha para tomar uma decisão. E uma decisão que custa o jogo. Uma decisão que custa o jogo. Agora, eu entendo também que esse goleiro ele tem que ser preparado. E você, como treinador de goleiros, o cara que treina os goleiros ali no Liverpool, ele tá olhando se o cara tá preparado ou não. Levo a crer que a saída do Tafarel da comissão técnica do Liverpool prejudicou um pouco essa questão de goleiros. Eu consigo enxergar essa diferença. Eu consigo enxergar isso daí. Não sei se até que ponto seria um achismo meu, até que ponto isso daí é verdade. Mas eu consigo fazer uma comparação bem porca, tá? De pegar o Alisson e pegar o Kelleher, que eram treinados pelo Tafarel, e ver o nível de decisão que o Kelleher tomava. E às vezes ele falhava, mas eram falhas que você falava assim: o cara é novo e a falha dele era pontual. Era uma coisa que você falava, é falta do entrosamento com a linha de defesa, é falta de entrosamento com os jogadores. Mas no que dizia respeito a ele e às ações dele, ele falhava muito pouco. Era difícil você ver o Kelleher falhar. Agora, eu faço esse paralelo com o Mamardashvili, que chegou, o Tafarel saiu. Não sei hoje quem tá fazendo o treinamento dos goleiros ali do Liverpool, mas faço essa relação de que, assim, o nosso querido Tafarel deixou todo mundo pronto ali e partiu, agora é treinador fixo da seleção brasileira. E quem chegou e está sendo preparado e está sendo responsável por preparar quem vem na esteira do Alisson não tá tendo a mesma entrega. Esse é o ponto. Orlando, vou jogar para você. Você que já discordou de mim, e é isso é bom. Qual a sensação que você tem com relação à nossa segurança com o arqueiro, com o nosso goalkeeper, Giorgio Mamardashvili? Então vamos lá. Eu só quero, assim, eu discordei de você no seguinte sentido. Por exemplo, você fala, o Alisson World Class, ele pegaria aquela bola de cara. Porque o Alisson World Class. Se o Alisson não fosse um dos melhores do mundo, melhor que 80% dos goleiros, como falou o Otton, ele não seria titular do Liverpool. Entendeu? Óbvio que vai ter uma queda entre o titular e a reserva, senão não existiria titular e reserva. Se fosse fácil assim ter o goleiro à altura. Tanto é que o Kelleher ali falou, cara, os goleiros que se sentem à altura de titularidade não vão ficar na sombra de ninguém. Entendeu? Como é o caso do Kelleher, falou, eu me sinto à altura, eu vou sair. Então, nesse caso aí, eu concordo com vocês. O Mamardashvili podia fazer melhor, poderia ter feito melhor, poderia não sei o quê. Beleza, mas dizer assim, são bolas totalmente defensáveis, o goleiro que é ocupado e não sei o quê, você acaba cobertando a situação de um jogo ruim do time. A bola de cara, na minha opinião, nunca vai ser culpa do goleiro. Se o goleiro for excepcional e pegar aquela bola de cara, que é o caso de um Alisson, pô, show de bola, aí 100%. Mas não tem como você culpar o goleiro com alguém que sai de cara. Ele não é o Alisson. Entendeu? Ele vai ter suas limitações. Se ele fosse realmente, se ele fosse da altura do Alisson, ele não teria vindo por livre para ser reserva. A gente sabe que essa, mas o empresário, não sei o quê, falou que veio. Porra, conversa fiada. Ele sabe vir para ser reserva. Sabe que o Alisson é goleiro para muitos anos ainda. Então é isso. Na segunda bola ali ele hesitou, poderia ter saído. Beleza.
É até uma bola que a gente pode até falar mais, que aí o goleiro tem que ser dono da saída do gol. De repente o Alisson tivesse saído ali trombado, aí eu concordo. Pode ser que poderia ter feito melhor. Agora, o primeiro gol que alguém sai de cara com o goleiro, por mais que o Alisson, sim, ou seja, mas aí foi como o Otton falou, o melhor do mundo no 1 contra 1. Uma Marta de Chiville não é melhor do mundo em nada, pô. Não, não vai ser, senão ele seria titular de algum lugar, não, entendeu? Não na reserva do Liverpool. É só isso que eu queria dizer. Não estou colocando aqui que ele não falhou, na minha opinião, se for colocar uma falha maior ou não no segundo gol. Não estou dizendo que não pode criticar, mas eu acho que sim. Assim, nós estamos colocando um foco, um ponto numa coisa que assim, não faz tanto sentido. O goleiro, entendeu? O nome já diz, o goleiro reserva. No dia que ele tiver o nível de substituir o Alisson à altura, pô, perfeito, melhorar, vai aprimorar, vai trabalhar mais, show de bola. Mas até agora o cara acabou de chegar à reserva. Se fosse uma falha assim, pô, o cara estou lá no meio da rua e tomou um gol debaixo da perna, uma situação bem bizarra desse tipo, eu teria que descer na linha. Mas não foi nada bizarro. Apesar de sim contribuir para o gol, contribuiu, mas não foi uma coisa assim bizarra para a gente jogar esse foco todo. É só isso que eu quis dizer. E pode ser que ele venha melhorar também. Eu não descarto. Esse jogo dele não foi bom, foi um jogo de estreia, né? Um jogo de uma Premier League, um jogo contra o Manchester United, como a gente falou, o maior clássico da Inglaterra, um dos maiores clássicos do mundo, é um jogo difícil. Então eu não consigo assim, pô, não, mas se fosse o Alisson, isso e aquilo, não era o Alisson. Isso aí mostra por que a gente tem que valorizar. E a gente tem um cara que é assim, o world class, titular de seleção brasileira, para mim, indiscutível. Entendeu? E a titularidade do Liverpool, seria a titularidade no Barcelona, titularidade no Real Madrid. Tem nível para jogar nesses lugares, como joga no Liverpool. Mas colocar aqui tudo sim na conta do goleiro nesse jogo em específico, não acho, essa é a minha opinião. Apesar de sim, poderia ter feito melhor, poderia. Não é que ele foi o fiel da balança, o cara que entregou o resultado. Acho que o time, no geral, fez uma partida muito aquém. Nós temos outros jogadores aí para reclamar muito aí à esquerda. A zaga, como um todo, batendo muita cabeça. O meio de campo que não ganhou uma jogada. Pô, o primeiro gol do Manchester United. Diallo, né? Não, recebe a bola, caminha e ninguém acompanha. E aí ele dá um passe nas costas da defesa, a defesa marcando, toma um passe nas costas. Entendeu? Então, é isso aí que eu vou bater mais nesse sentido aí. Mas, repito, não é que sendo o senhor da verdade, e nem dizendo que não pode criticar, só estou dizendo que eu não vou tanto por esse caminho, porque por causa dessas situações que eu já disse. Orlando, eu concordo plenamente contigo. Eu nem acho que assim, eu esteja fazendo uma crítica ao Mamardashvili. É só uma análise. Aconteceu isso e eu aqui sentado, na verdade, estava deitado na rede vendo o jogo. E aí, como treinador de goleiros, eu falaria: vamos trabalhar isso. A gente, lógico, vai sempre nos pontos que a gente entende que devam melhorar. Uma coisa que eu acho que minou a confiança dele: primeiro chute leva o gol. É horrível para um goleiro, seja na pelada, seja no profissional. Primeiro chute do jogo, o cara leva o gol. Aí já mina a, a partida inteira, né? E ainda mais para um goleiro que tá entrando no time, tem uma exigência que não é a principal qualidade dele. O Nilo fala muito sobre a reposição com as mãos dele e é algo espetacular que ele tem, mas o jogo com os pés, ele até melhorou hoje. No jogo passado, contra o Chelsea, o primeiro gol sai de um lateral que ele recua a bola para ele, ele vai jogar para o Van Dijk, joga alto e o Van Dijk não consegue dominar. Então, essas minúcias do jogo, elas fazem muita diferença no alto nível. A gente analisa para tentar dar algumas respostas na obra feita. Mas eu acho que estás correto. Não, ele não é o culpado pela derrota. Ele tem participação. Otto, ele contribui
E no caso aqui, a minha discordância maior é com o Diego, porque ele tá desde cedo em grupo de WhatsApp, enchendo o saco. Ah, que o goleiro não sei o que e tal. Você fica tranquilo que eu entendi que você está fazendo análise, mas é ele que eu tenho medo de estar direcionando para uma crítica talvez um pouco exacerbada e acabar queimando o cara. Por isso que eu estou batendo nele. Porque desde cedo ele está em grupo de WhatsApp, eu já xinguei ele lá no grupo lá. Você, eu entendi que você está fazendo análise e foi perfeito, de fato, mas é mais nele mesmo, por causa do off. Antes de passar aí pro Ninho, o Orlando, por isso que eu gosto da presença do Orlando aqui. Ele vai a fundo nas coisas e a fundo mesmo. Ele quebra aí esse estresse que a gente tá hoje com esse jogo do Liverpool. Antes de passar aí pro Nick, ô Otton, uma curiosidade. Eu vou te perguntar aí com relação a goleiro. É curiosidade mesmo. Na minha infância, pô, e faz muito tempo, eu fui goleiro de salão. E eu fui treinado pelo Ferretti. Foi pela seleção depois. Quando o Ferretti não era o Ferretti, né? Quando ele tava ali no início da sua jornada. E ele falava uma coisa que eu guardei aquilo ali, não se aplicava a nós no salão. Ele falava: eu queria conversar com um treinador de goleiros de futebol de campo para dizer para ele o seguinte: por que você, como treinador de goleiro, sabendo que o seu goleiro, se tomar uma trombada, você recebe uma falta, não manda o seu goleiro se projetar na pequena área, na área, no que for? Porque me incomoda um pouco essas coisas assim. Pô, a gente sabe que bola na área é do goleiro. Mas você como treinador, Otton, pra passar rapidinho aí pro Nick, por que que fica essa resistência de, assim, falar pro goleiro, cara, você tá vendo a bola aqui, ó, sai. Se alguém encostar em você, é falta em você. Por que que tem essa resistência e a gente vê tanto gol de cabeça que o goleiro tá parado ali? A bola, eu digo que a bola hoje seria para ele sair porque foi um balãozão que o Bruno Fernandes deu para a área. Tem bolas que são aceleradas que aí é muito difícil do goleiro sair, né? Então essa bola que vem o jogador vem ao fundo e cruza e que o goleiro tem que correr de costa para o atacante, ela é muito difícil. Mas essa bola que vem de frente para o goleiro, ela é mais fácil de sair, né? Principalmente para socar. Né? Então, essa bola tinha todas as características de uma bola para ele sair para socar. A análise, tempo de reação, tempo de bola, né? Essa condição de sair, né? De dar as passadas certas, sair de forma correta, é bem complicada, mas pô, é um negócio que se trabalha todos os dias. Todos os dias. Mas vai muito da confiança do goleiro. Aí ele tem que estar confiante para fazer, porque uma saída errada também compromete totalmente a, a meta. O cara saiu errado, o gol está vazio. Então é algo que o goleiro tem que ter muita segurança para fazer. Por isso que eu volto lá no início, quando ele leva o gol no primeiro lance, isso mina a confiança dele na partida inteira. Ele cai na jogada do segundo gol. O chute é bloqueado e ele cai, né? Porque viria na direção dele e ele levanta já atacando o espaço e ele para, porque ele não teve confiança de prosseguir para fazer para cortar o cruzamento. Nós estamos falando aqui de goleiro, vou fazer das palavras do Orlando minhas também. Tem muito mais coisas além do Mamardashvili pra gente falar aqui, e não é o fato de nós estarmos falando dele, que ele é o principal responsável, é um conjunto de coisas, mas eu tenho que falar do cara porque eu trouxe um especialista na posição de goleiro. Então, possivelmente em algum momento eu vou trazer alguém da posição do ataque aí pra falar sobre atacantes e a gente fala da galerinha ali da frente. Ô Nick, agora eu quero ouvir você porque você ganhou e você tem espaço aqui. Manchester United venceu e venceu bem, merecidamente, com um gol ali do Mbeumo no começo e de Harry Maguire no final da partida. Eu sempre falei do Maguire que ele não vou dizer que ele é subestimado, ele pela seleção tem atuações bastante antagônicas ao que ele apresenta no Manchester United. Mas ele é um cara perigoso, porque ele tem um handicap de gols de cabeça, principalmente em finais de partida, que é impressionante. O Manchester jogou melhor, Rubem Amorim, que entrou nesse jogo pressionado para fazer um jogo digno em Anfield,
conseguiu encaixotar o Liverpool, entrou com um esquema que matou o Arne Slot e mostrou porque que esse time está em franca evolução aí. Isso tem que ser falado. Manchester United 2, Liverpool 1 em Anfield. Nick, quero ouvir de você. O que te surpreendeu de Ruben Amorim e do Manchester United em campo hoje? Cara, eu acho que o principal de tudo, que é o fator primordial, que é o fator que é o que o Otto falou, que mina a confiança do Mamadashvili, é o fator que estressa o Gravenberch, que ele não aguenta jogar os 90 minutos, é o fator que expõe as falhas individuais do Konaté, é a maturidade que o time está jogando atualmente. A gente debatia muito aqui sobre o Liverpool precisar de mental para estar onde está, para jogar onde está, para competir mesmo aonde tem que competir. E essa balança ela virou pro lado do United, porque o United se tornou o time a ter que precisa perseguir. O United é o time que precisa estar sempre ali naquele patamar de, cara, a gente alcançar quem tá lá em cima. Sabe? É esse o ponto principal da ideia. O United hoje, assim como na derrota contra o Arsenal, ele não mostra isso contra o Manchester City, tá? O Manchester City já é uma implosão interna, uma imaturidade muito grande. Joga com maturidade de time que consegue ganhar de qualquer um. E aí o que que faz? Faz o gol muito cedo, pressiona muito bem, rouba a bola muito cedo, briga bastante, faz o gol. A partir dali, a pressão que já estava imposta em Anfield para o Liverpool ganhar depois de 3 jogos seguidos sem vitória, ela duplica de tamanho. E aí cai naquilo que o Orlando fala muito bem, que é o lance de que às vezes o ambiente pode estar muito bom para você, pela torcida estar ali, por você estar em casa, mas às vezes ele pode se virar contra você pela própria pressão. Isso custa caro. E é o que acontece em Anfield. Gente, eu não torço pro Liverpool. Estádio, ele tá cantando Never Walk Alone ensandecidamente. Papo de 5 minutos depois, o estádio está calado. Porque o Anfield canta o Never Walk Alone até o startar do jogo. 1 minuto e meio depois, o Mbemo faz o gol. Ele faz aquela comemoração que ele faz assim pra torcida, tipo assim, quem são vocês? E o estádio está um cemitério. Por quê? Porque o United, o Liverpool, ele sente aqui ó, na ponta da garganta, tipo assim, cara, a gente vai perder de novo? Será que a gente vai perder de novo? E isso frita. E aí acontecem essas equações. E o Liverpool se estressa muito no primeiro tempo. Ele não trabalha bem a bola coletivamente. O Gravenberch sofre muita pressão no box-to-box. O United não marca os zagueiros, ele marca somente o Gravenberch. Os zagueiros e os laterais buscam ele o tempo todo, mas toda vez que a bola chegava nele, a pressão estava muito alta a partir dele. Portanto, que teve um lance do o Gravenberch, aí o jogo vai começar a ficar complicado. E essas dificuldades, esses problemas aqui custam caro. Por que eles custam caro? Porque chega-se no patamar em que se você pega essa situação e coloca ela nesse nível de estresse, você coloca o Liverpool contra a parede, você coloca o Slot contra a parede. E aí gera essas brechas para questionamentos de atuação individual, de falha de posicionamento de jogador, falha de será que era esse o esquema. Por quê? Porque tudo que estava lá instaurado, construído para aquele jogo, não está funcionando mais. Pelo mental de quem tá praticando o que foi treinado. E aí entra a tática do Amorim de forma assim incrível, que é o quê? Ele coloca o Luke Shaw e o Maguire para falar se vocês vão ficar postados e vão dar cobertura para os alas, e o Delite vai sair na cobertura dos volantes. Que é o quê? A bola passou do Bruno, o Casemiro perdeu a passada, é o Delite que vai sair na marcação. É o zagueiro mais rápido do Manchester. Isso começa a custar caro para os pontas e para os atacantes. O Salah faz uma partida muito abaixo. E não é culpa dos alas. Uma partida abaixo individualmente falando. O Salah joga mal. Ele perde um gol na cara do gol com a perna esquerda, na beira da pequena área. Isso não é coisa de Salah perder, ele jogou mal, tá, torcedor? Ele jogou mal. Mal. Mal, tá? M-A-L, mal. E aí entra o ponto crucial da partida, que é o seguinte. Quando o Gakpo faz o gol, todo mundo esperava que agora, beleza, agora o Liverpool vai virar na osmose, as coisas vão acontecer, é Anfield e tudo mais. Papo de 5, 7 minutos depois, o Maguire faz o gol no clutch time. E numa falha individual do Konaté, porque quem devia estar marcando o Maguire era o Konaté. O Konaté pula igual uma gazela pra poder ter, marcando a bola. E a bola vai na cabeça do Maguire. Uma bola no contrapé do Mamadashvili.
Cara, super normal o goleiro tomar um gol desse de cabeça, ainda mais em bola parada. É um rebote de escanteio. É um rebote jogado em saída de escanteio. E aí que mora o ponto crucial da questão. Todo mundo tá falando aí pra gente dos erros que combinaram os dois gols. Mas e a ineficiência ofensiva do Liverpool que fez que ele perdesse um caminhão de gols? O Liverpool tem quase 500 passes trocados e não faz dois gols de novo. Não fez contra o Palace, tá, gente? Não fez contra o Galatasaray. Não fez contra o Liverpool, contra o United, quer dizer, desculpa. Não fez, sabe? E aí tá colocando pra mim que isso é culpa somente da defesa. Não fez dois gols contra o Chelsea também. Fala comigo, Rolandinho. Só rapidinho, concordando com você, o único da frente hoje que jogou foi o Gapo. Acertou, além do gol, acertou a trave e tal. Fora isso, o restante do ataque não funcionou. Mas, de fato, você está muito certo nisso aí. Se o ataque não funciona, a defesa fica sobrecarregada. Aí eu coloco sempre preocupando a defesa. E aí a gente tem que colocar em prática outra coisa. Eu tô cobrando Virtus aqui, já tem papo de semanas. E vou cobrar o Isaac também. Mais de 100 milhões de euros de um jogador, o cara tem que chegar resolvendo. Vendo. O cara tem que chegar, papo de 5, 4 partidas, o cara tem que estar fazendo gols, dando assistência, sendo extremamente participativo. Ele foi pago para resolver. Fala comigo, Diegão. E tem um detalhe nesse lance do Isaac. Porque diferente do Ekitike, que o Liverpool foi lá, comprou, beleza, o cara chegou e resolveu, o Isaac encheu a paciência, quero jogar no Liverpool, quero jogar no Liverpool. Chegou, tiraram a vaga do Isaac e deram pra ele, e o que ele fez até agora? Nem classificar a Suécia pra Copa do Mundo ele fez. Segue aí, Nick. E aí, pra mim, fica muito fácil, na minha opinião, fica muito fácil você pegar todo o contexto do jogo ali, colocar a culpa no Konaté, colocar a culpa no Kerkez, colocar a culpa no Mamardashvili e tudo mais. Beleza, gente. Mas tá falando de um clube que tem um dos melhores ataques da história da Premier League. E sabe fazer ataque e faz gol na Premier League. E o ataque não está rendendo. E aí eu preciso colocar em prática, eu preciso demais colocar em prática para vocês a necessidade que tem que ter desses caras serem cobrados. Eu tava conversando com um brother meu, coisa de Instagram ali e tal. Cara, se o Virtus ou o Isaac estivesse em Manchester, pelo preço que foi pago, eles estariam fritos pela mídia. Fritos. E os caras estão que não, tem que dar tempo ao tempo, não sei o que, tempo ao tempo, galera, a quarta vitória. United, ele está em nono colocado, ele está a 2 pontos do Liverpool. O Liverpool está a completo risco de sair do G4 na próxima rodada se não ganhar. Sabe? Daí quer virar para mim e falar para mim assim, ah, não tem que cobrar? Tem que cobrar porque vai pegar o Brentford fora. É uma pedra no sapato do Liverpool há vários anos. Eu acho que é uma vitória em 4 jogos lá. Aí pega, empata lá, perde o G4. Então assim, ah, mas é um fato isolado, não é mais. Quarta derrota seguida, terceira derrota seguida na Premier League. E assim, ah, é contra adversário de Big Six. Não é, porque o Palace não é adversário de Big Six. O Galatasaray não é ranking S da Champions League para poder ter perdido da maneira que perdeu. Então assim, não tem nada a ver com o adversário. O adversário é só o culminador. O problema tá em Enfield, o problema tá no Liverpool. E aí eu coloco mais. Eu avisei que o Slot iria para o maior clássico com pressão desnecessária. Tá aí a prova. Tá aí para todo mundo poder conversar comigo, querer debater comigo, que tá aí a prova. Todo mundo pode lembrar daquele bode lá do Alô no Chapeuzinho. Falei. Ué, não tem o que fazer, velho. É brincadeira. É isso, velho. Nem lembrei, nem lembrava disso. Para finalizar, o United, ele só jogou e melhorou, claro que melhorou competitivamente, o que já vinha jogando antes. Ele tá progredindo aos poucos, a passos pequenos, tá progredindo aos poucos. E o Liverpool está se perdendo. E aí, essa quebra de tabu, negativo pro Liverpool, positivo pro United, extremamente relevante. O Matheus Cunha, ele cozinhou naquele meio campo, porque ele jogou de falso 9, sabe? Ele jogou voltando, dando espaço pros pontas e pros alas jogarem. Van Dijk ficou extremamente estressado com o Konaté e com o Kerkez no lado esquerdo. E aí, assim, são esses estresses necessários que vão culminando uma temporada, que vão colocando em risco um trabalho desnecessariamente por uma coisa que não deveria ocupar tanto espaço na cabeça. Ô, E aí eu Nick, acho.
Termina aí que eu vou ter um comentário em cima desse seu final. Manda aí. E aí, tipo assim, isso que vai ditar o ritmo para a próxima data FIFA. Porque o Liverpool não é famoso por ter novembro e dezembro muito excelentes, de engatar 10, 12 vitórias seguidas em novembro e dezembro, por ter calendário extenso, por jogar 7 jogos em 21 dias e assim sucessivamente. E aí que mora o X da questão. Antes estavam colocando caroço no angu, agora tem caroço demais no angu. Vocês nem precisaram colocar. E a pergunta que é, vai sair daí como? Porque o Salah não vem bem para carregar o piano, o Isaac não estreou ainda, o Virus não estreou ainda, e o Ekitike está sendo colocado no banco por decisão técnica. Ou seja, de treinador individualmente querendo colocar ele no banco. E eu vou perguntar mais uma vez, vai tirar da onde marcar 2 gols por jogo? Da onde? É só isso. Isso que você falou de você rasgar um trabalho, pra mim é o que o Slot não prestou atenção que poderia acontecer. E vou citar um exemplo. Nós temos aí o Antônio Conte, que chegou, e ele é famoso por ter grandes trabalhos em um ano. Ele chegou, foi campeão no Chelsea, no ano seguinte ele quis inventar o futebol no Chelsea, saiu fora. Não estou dizendo que o Slot vai sair ou que ele tem que sair. Inclusive tem conversa para renovar o contrato. Evidente que hoje tá todo mundo com sangue fervendo e vai criticar o cara, mas a história do Liverpool, 140 anos, 23 treinadores, não vai mandar o cara embora agora. Não, isso não vai acontecer. Agora, o meu ponto é o seguinte: alguém precisa chegar e falar assim, Slot, calma aí. O que precisa acontecer para você colocar o Endo no meio-campo e você olhar para você e falar assim, vou ter um pouquinho mais de cautela na defesa, porque o meu sistema defensivo está uma água. Tá passando de tudo do jeito que vem, o que mais precisa acontecer? Em que momento que ele vai virar a chave e falar assim? Porque aí vai chegar uma hora também, assim, pô, eu vou melhorar o sistema defensivo. Meu amigo, depois de 20 rodadas, você ali no G5, G6, você vem falar que agora você vai arrumar a defesa com o negócio acontecendo há 6 meses? Você tá de brincadeira também. Acho que esse time vai evoluir? Eu acho que esse time vai evoluir. Esse time tem material para evoluir? Muito. O problema é o que precisa para o Slot dar 2 passos para trás, olhar para o trabalho que ele próprio construiu e falar assim: em que momento que eu destruí isso aqui? E acho que é o momento. Ele deu uma declaração ontem, antes do jogo, sobre o Isaac, falando que agora o Isaac está 100%. E eu, sinceramente, não vou entender quando um jogador volta de uma data FIFA, que ele não foi bem, a seleção dele foi eliminada, ele não foi o destaque do jogo, que você olha e fala assim: pô, o cara tá bem. O cara tá bem como? Ele tá bem em que sentido? Ele ficou feliz de voltar? Porque em campo a coisa não tá funcionando. E aí você tem o Ekitike ali no banco que tava fazendo os gols dele, tava participando demais. E de repente ele virou banco por uma opção de ego. Porque não vai falar que é opção técnica. Dá pra jogar os dois. Não acho que os dois tenham que jogar juntos agora. Eu acho que eles podem jogar juntos sim. Mas no momento em que você encontrar o Ekitike voltando a fazer gols porque ele está jogando e participando do jogo, e que você encontrou um local para você colocar o Isaac e que ele vai ajudar e que ele vai participar. A mesma coisa com o Wirtz. O trabalho do treinador é esse, encontrar esses momentos. Então não sei o que precisa acontecer mais pro Slot olhar. Olhando para frente, e aí para a gente caminhar para a fase final aqui dessa autópsia, conhecida como episódio, o Liverpool tem aí o Frankfurt, fora de casa, quarta-feira às 4 horas. No final de semana, sábado às 16, enfrenta o Brentford. E depois, na quarta-feira que vem, às 16h45, enfrenta o Crystal Palace. É 2 jogos fora e um em Em casa. casa. Recebe o Porque é o Crystal problema do em Crystal Palace Anfield. é fora de casa. Não, o problema é o Crystal Palace, né? Porque a gente tomou aquele Não, três a pô. três na época do Não, Gerrard, vocês não também foi. perdem pra ele há muito tempo. Pra eles em casa há muito tempo. E Agora, esse é o fora de perigo, casa, é que né? vocês não ganham lá. E esse é o perigo, né? Esse muito tempo, o Slot, ele tá fazendo questão de, vamos chamar o Slot e pôr ele naquela página, né? Quebrando o tabu. Impressionante o que ele tá fazendo. Ô, Atom, vou começar contigo. Qual que você acha que tem que ser a leitura do Slot para o que essa equipe vem apresentando para esse jogo contra o Frankfurt, lá na Alemanha, que vai ser um jogo que vai
dar uma movimentada aí na nossa posição na fase de Liga da Champions. Qual que é a sua opinião? O Slot teve uma característica na temporada passada que muitos contestaram, mas eu acho que foi uma das coisas que deu solidez para a equipe. Ele mantinha o time, tinha o time. No início da caminhada, ele usava os mesmos jogadores. E eu acho que isso deu muita segurança para o time para se entender. E hoje, do Ekitike, deu para ver pelo menos a minha impressão foi de que havia uma frustração dele de estar no banco. E ele já pega a bola e já tenta resolver. Em um momento que ele poderia trabalhar a bola. Essa quebras de confiança do ou pelo jogador ir para o banco, por ele não estar satisfeito com a posição dele no time em detrimento ao que ele estava rendendo, isso pode causar alguns problemas que são bem complicados de, de segurar, com que o trabalho evolua. Contornar, né, Otto? Você fala de contornar eles, Com de lidar certeza. com eles. Então, eu acho que ele está caindo em umas armadilhas muito complicadas, que ele tem que criar modos de contornar. Ele precisa ver alguma forma de dar estabilidade para esse time, principalmente estabilidade defensiva. Estatísticas, né, que se vê, o time que não leva gol, ele marca 1,5 ponto. O time que faz um gol marca 1 ponto. Então, é mais interessante não levar gol do que simplesmente marcar gol. A primeira forma de dar estabilidade e de dar confiança para uma equipe é fazer com que ela não tome gols. E isso é uma coisa que eu vivencio muito, porque não tem jeito. Para minha galera, para os meus moleques, eles não levarem gols é o que dá confiança para a evolução do treinamento deles. Por mais que eu fale para eles, não tem problema errar, né? Eu trabalho com criança. Então, por mais que eu fale para eles, não tem problema errar, não tem problema errar. Mas toma o gol, a confiança baixa. E para uma equipe é assim, pô, eu torço pro Paysandu. Paysandu Tá difícil pro Papão, hein? vai estar rebaixado. Então o Paysandu vinha fazendo alguns jogos que, pô, tá pressionando, tá pressionando, tá pressionando, aí não vai funcionando, não desliza e leva o gol e acaba toda a confiança da equipe. A concentração e essa capacidade que ele tem que ter em fazer o time se estabilizar. Ano passado, tinha jogos assim que o Liverpool fazia 1-0 e aí a gente ficava na tensão, né? Pô, será que vai segurar? Será que vai segurar? E não acontecia mais nada no jogo. Aí lá no final fazia o segundo gol. Aí, quando ia rever o jogo, se vê melhores momentos ou compacto ampliado, falando, caramba, os caras sentaram na bola e não aconteceu nada. Não aconteceu nada até ter vontade de fazer acontecer de novo, ou ter uma oportunidade de fazer acontecer de novo. Então era uma forma muito estável de ganhar o jogo. Em algumas situações, eu nem conhecia vocês ainda, nem te conhecia para te encher o saco no WhatsApp. Eu até falava para algumas pessoas perto, pô, não tá tendo muita graça. Que o Klopp fazia 2 gols, pegava 2, depois ia buscar a vitória no final e, pô, vários jogos o Liverpool fazia o gol, sentava ali no resultado e não acontecia mais nada. Tinha uma consistência impressionante. Peça não falta, falta alguma coisa ali dentro que a gente não tem como saber, né? E só cabe ao treinador dar o melhor andamento para isso. Aliás, a diferença da aura do Klopp num jogo contra o Manchester United pro Slot, e não é demérito do Slot, são 9 anos de Klopp, né? Quase 10 anos. O Klopp entrava pro jogo, a gente já sabia que o Manchester United ia sofrer. Acho que até o Manchester olhava e falava assim: hoje eu vou ser castigado. De que maneira eu não sei, eu vou saber daqui 90 minutos. Mas era uma parada diferente. E o Klopp, ele se conectava nesse clássico de uma maneira distinta. O Orlando, próximos jogos a Eintracht, Liga dos Campeões, e Brentford, fora de casa pela Premier League.
E esse time ele precisa dar uma resposta porque peças tem. Pra você, o salário tá em dia e a porrada tá em falta, ou você acha que o slot é, tem que ajustar aí mais algumas coisinhas? Qual seria a sua sugestão para Arne Slot? Ou para Decop, né? Vai saber. Não, assim, né, brincar com essas paradas, eu não vou entrar nessa, mas em relação ao o que o Por Manchester favor, United Orlando, o microfone é fez, seu. a linha de frente ali, formado por Casemiro, Bruno Fernandes, Diallo, enfim, não deixou o meio de campo do Liverpool jogar, e sempre que roubava a bola era um contra-ataque que pegava uma avenida, porque o Liverpool ficava com a bola, vinha, tentava, tocava a bola de um lado para o outro, teve algumas oportunidades, é verdade, teve bola na trave e tal, mas muito mais no mérito do Gapo de ir para dentro, driblar e chutar do que qualquer outra coisa. E o Manchester United lá, sem a posse, sem tanto com a posse assim, mas tranquilo ali, pegava a bola, era perigoso no contra-ataque. E o time do Liverpool marcando no tempo da Covid, momento social. O primeiro gol, para mim, é um exemplo disso. Não marcando ninguém, aproxima do Diallo, o Diallo vem carregando a bola, entra o Velho, que eu você senti falou. muito sua falta, senti muito sua falta. Eu não tenho base o quanto que eu senti sua Nós falta, não, velho. sentimos. De repente, Amém, Orlando de volta. se tivesse um Endo ali, como você disse, ter chegado e arrebentado o cara. Ele vem trazendo a bola, o Diallo ninguém acompanha, irmão. Mas o Entendeu? Orlando, sim, o Não Wendel tô dizendo que nem ajudaria, mas ele seria expulso. Se fosse quando ele tivesse que é, bater a todo cara que passasse pelo corredor, do jeito que o jogo foi, isso. Só dei o exemplo do caso do gol em si, mas para o jogo realmente não funcionaria. Ó, cara, aquele lado esquerdo da defesa do Liverpool, todo mundo entrando ali com uma tranquilidade, habilidade, destruindo a nossa defesa. E assim, cabe ao treinador olhar o lado direito. Ah, o Bradley é um bom jogador, o Bradley é um jogador, mas não trouxe o Frimpong. Tanto é que o time melhora um pouco quando o Frimpong entra. Não entendi se houve uma questão de lesão, uma questão de poupar jogador. O caso do Bradley, não foi ele o fator determinante da derrota, não é isso que eu estou dizendo, mas o time dá uma melhorada no lado direito com o Frimpong. O Salah, cara, fez uma partida assim, lamentável. Sei que o Nicolas falou, mas eu queria enfatizar isso. O Nicolas até falou M-A-L, né? Mal. O Salah fez uma partida absurdamente ruim. Assim, aquele gol também que ele pede, ele domina. E aí eu só queria falar um pouco sobre isso, como o Manchester United, como anulou o time do Liverpool. Tanto na última linha de defesa, muito compacto, o meio de campo engoliu o meio de campo do Liverpool, e quando saía no contra-ataque, era muito rápido. Muito rápido. O Liverpool tinha sempre campo para avançar. E do outro lado, o Isaac, que é um cara que precisa de campo, não tinha campo, estava encaixotado entre os zagueiros, o Salah estava isolado do lado direito, ninguém para encostar nele, para fazer uma tabela, para ajudar. Mesmo ele estava mal e mal tecnicamente. E essas coisas precisam ser ditas. Assim, não é só questão de esquema tático, não, claro, o esquema tático é primordial, porque o Slot está ali para enxergar que o lado esquerdo não está marcando ninguém, está entrando todo mundo ali, que o meio de campo não está pegando ninguém, ele tem que mexer, ele tem isso. Mas existem situações também técnicas. O Salah hoje, cara, é absurdo. Não conseguia dar prosseguimento a os jogar. Rolandinho, tem certas peças que é o concurso pro esquema, você não acha? Não? Tipo, Concordo. Gravenberch, Van Dijk, Salah, eu acho que esses caras, pra Se sair, não, o cara tem que se jogar, esses o Salah vai ter que jogar 4 partidas nesse nível de hoje pra render um banco, igual o Virtus. Pô. O Virtus demorou papo de quase 10 jogos pra virar banco. E ainda assim, tá? Ele entrou bem no segundo tempo, tá? Ele substituiu muito bem o Gravenberch na criação do jogo. os que entraram bem foi o Witz, o Frimpong entrou bem, e o Ekitike entrou mais ou menos também, porque o Isaac estava tão ruim, qualquer coisa que fizesse um pouquinho menos pior já seria muito melhor que o Isaac. Então, assim, a situação, ô Nicos, não é que eu estou querendo dizer que o Gravenberch tem que ser banco, o Salah tem que ser banco, é no sentido que o treinador tem que ver que o jogo está acontecendo, não está dando certo, e ele tem que ter alternativas. Ele tem que ter soluções. Porque, como a gente estava falando aqui, você disse uma coisa muito boa, tem que ser cobrado. Recebe um salário alto, recebe em dia. Quem é que tem que solucionar? Sou eu? Sou você? Não, é você? Não, é ele que está lá recebendo isso. Ele recebe muito porque é um especial, é alguém especial para isso. Então, acho que faltou essa leitura. O Liverpool dá até uma melhorada no final com as mudanças, mas é muito mais na questão da osmose, como você disse, parecia que ia virar para osmose naquele jogo, porque o United também, isso é natural, acaba entrando muito para a própria área, dando muito campo livre no final do jogo, e aí, tanto é que a bola do gol ali, bola perereca na área ali, o Chiesa, lembram que o Chiesa entrou bem, e o Chiesa dá um passe lá e acaba cruzando para o meio, o Capo faz o gol, mas mesmo assim,
após o empate, o Liverpool em nenhum momento parecia, na minha opinião, que ia virar. Não chegou aquele negócio que agora vai vir, não. Depois do jogo, o Matheus Cunha domina uma bola na lateral ali, mete uma caneta, recua para trás, Ele recebe joga no um 2 meio. contra um e consegue ganhar o 2 contra um bonitinho. Do E fez céu. a diferença. O cara que a bola chegava nele e travava, ninguém conseguia tomar. Não. Eu, O Oliver não queria marcar falta a favor dele. Ele podia ser não, puxado, pô, não marcava falta a favor dele. Só queria te perguntar uma coisa. Você, que não vê as coisas tão analíticas, tão frias quanto. O que você espera em novembro do Liverpool, assim? Isoladamente falando, tô falando de Liverpool e as competições que ele vai jogar. Não quero que você pense em qual adversário vai ser pra rodada e tal. Quero que você pense individualmente no Liverpool. O que você espera? olha, seguinte, o momento é sombrio, tá? Porque, assim, existem momentos que você tá mal, mas você vê que o time tem uma cara, tem uma direção. O Liverpool, no momento, tá sem isso, tá? Não estou dizendo que isso determina a temporada, não. Pode ser que no próximo jogo, no outro, encontre uma maneira de jogar e se encontre. Isso faz parte. Mas, no momento, o Liverpool está passando por um deserto tático, um deserto técnico. Entendeu? Não acerta taticamente e tecnicamente. Às vezes, pô, você pegava o Liverpool muito mal, taticamente, mas por questões, de, sei lá, de lesões, por jogadores maus, por não estar encaixando, e o Salah ia lá e carregava o time. Isso acontecia. Já houve vezes, não foram poucas vezes, já houve jogo muito ruim, o Van Dijk ia lá e carregava o time. Agora o Van Dijk dando esporro daqui e dali, ninguém escuta, fica por isso mesmo. Antigamente ele organizava a defesa, a galera ia e ele elevava o nível dos companheiros. Não vem acontecendo isso. O Salah não está bem, entendeu? E assim, aí você olha a questão técnica mal, você olha para a tática, a coisa não está encaixando. Então, um momento, sim, não sou alarmista, mas o momento de fato não é bom e a gente tem que ficar de olho. Cobrança aí para melhorar, porque não é só por causa das derrotas, é por causa das atuações. Hoje, perder para o United no 2-1, meu irmão, em qualquer estádio do mundo, seja em Anfield, seja outra, pode acontecer, é um clássico, os dois se equivalem na camisa, entendeu? Agora, da maneira como aconteceu, o Liverpool, principalmente no primeiro tempo, acertou a trave, mas taticamente a coisa não funcionava. Muito apático, você deu um meio de campo muito frouxo. Isso me incomoda muito, um time muito frouxo. Onde o outro avança metros e metros e ninguém chega, ninguém marca, a cobertura não acompanha. Pô, o primeiro gol, cara, vou repetir, o Liverpool, a defesa do Liverpool tomou uma bola nas costas com ela marcando. Tava todo mundo postado ali, tudo bem, tava correndo para trás, mas ela tava marcando. E aí alguém que olha a bola ali, o atacante faz o facão, já perdeu meio segundo, recebeu a bola na frente já era. É isso, é a situação. Eu só queria dar uma última pincelada sobre esse jogo, porque eu queria, repito, não alarmar o torcedor, mas mostrar que a coisa realmente não está boa. Não vou chegar aqui, não, porque eu vi isso de bom, não. O time está mal. E os principais jogadores do time, os pilares Van Dijk, Gravenberch, Salah, não estão conseguindo elevar o time. Entendeu? Porque às vezes, eu repito, o time está mal taticamente, mas os pilares carregam. Não está sendo o caso. E quem entrou, por enquanto, ainda não correspondeu. Vocês entendem por que que esse programa, por que que esse podcast precisa do orlandismo. É por isso. Orlando é necessário sempre, saiba disso, Orlando. Ô Nick, para fechar aqui contigo, jogo contra o Eintracht é um jogo de Liga dos Campeões. O Liverpool vem de derrota fora de casa para o Galatasaray, faz mais um jogo fora de casa. Quais são os perigos que um jogo ruim como esse pode trazer para a próxima partida e até para a Liga dos Campeões? Você acha que é nesse momento que tem que ter aquela reflexão do slot ou vamos continuar tentando o que a gente está fazendo, ainda que não esteja dando certo no momento? Eu vou ser bem cruel no que eu vou falar aqui, porque é minha necessidade. Pra mim, se não ganhar do Eintracht, a vaga entre os outros tá acabada. Tô cravando aqui. Eu penso a mesma coisa, tá, Nick? Se Você não pode ser ganhar, cruel hoje. se não ganhar do Eintracht, é crise instaurada mesmo que vai bater 5 jogos sem ganhar. E assim, vai jogar a confiança de quem já está com a confiança minada pelo falecimento do Jota lá em agosto, vai jogar o restante que falta pro espaço. Pro espaço. E eu já estou falando isso porque é um discurso que o Slot, o Van Dijk e o McAllister já falaram isso várias vezes. Que o ambiente do vestiário já não tá legal por conta de tudo que aconteceu, etc.
Cara, eu vou ser muito grosseiro, é fato. Eles ganham dinheiro demais, demais, para papo de 40 atletas de altíssimo nível não conseguirem render 70% do que já renderam por conta de mentalidade. Ah, você já perdeu alguém? Gente, eu não tô falando que isso, tipo assim, que você não tem que perder o sono, por isso não é isso que eu tô falando. Tô falando que você deixar o seu alto rendimento ir pro espaço por completo, não dá. Não faz jus à realidade. Pra mim Já é deu o esse, tempo, né, Nick? Já passou o tempo, né? cara, O eu não tempo sou aceitável. não sou medidor de tempo. Por mim, todo mundo pode falar no banho depois do jogo. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que, profissionalmente falando, os caras têm que entregar dentro de campo. E os caras podem. Se os caras quiserem culpar alguma coisa, culpem a técnica, culpem a tática, culpem o jogo. Não culpem uma parada desse tamanho de emocional. Porque se for assim, cada jogador casado que brigar com a esposa tem direito de jogar a bola naquele fim de semana. E aí vai todo mundo pro espaço, sabe? Cada adolescente que briga com a mãe antes do jogo vai perder a cabeça pra isso. É complicado, sabe? É complicado. Os caras treinam uma semana inteira pra estar naquele momento ali, colocar o seu menor em jogo. E não estão colocando. Então esse é que é o problema. O problema do Liverpool é 21 dias e 7 jogos. É 7 ou 6. De 3 em 3 dias, né? 3 em 3 dias. No momento mental desse aí que você tá vendo. É isso que eu fico, tipo assim, cara. Porque eu vou falar aqui, gente. A gente tá vendo o Arsenal despontando na liderança de novo. Vocês querem o campeonato na mão do City de novo, cara? Que vai cair de mão? Não vai, cara. Não vai. Tipo, se for, é muito mais por demérito dos outros. E o City está se encontrando, tá? E com um grande goleiro. Então, assim, cara, aí eu vou colocar. Sendo bem grosseiro mesmo, eu tô falando aqui e é pra doer mesmo, é pra corroer o pensamento de vocês. A gente tá numa tabela, que foram oito rodadas. E frase do Klopp. Um campeonato da Premier League se ganha nas 10 primeiras e nas 10 últimas rodadas. E aí a gente tá vendo um City que tá com 16 e um Arsenal com 19. Vocês estão com 15. Beleza. Só que vocês não ganham há 3 jogos da Premier League. Se não ganhar do Brentford e não ganhar do Eintracht, são adversários inferiores em posição de briga e tudo mais. E aí a gente coloca um Chelsea vencendo, um United vencendo, um Tottenham vencendo, o Liverpool cai lá pra baixo. Vai tomar uma pontada na tabela que vai doer no olho de vocês. Vai doer no olho do atleta, no olho de quem condiciona lá o trabalho. Então, tipo assim, é esse meu problema. E aí, é por isso que eu tô sendo cruel pra falar pra vocês que, cara, ou acorda agora, ou vai acordar numa realidade diferente. Ou vai acordar falando assim, ah, não brigamos pela Premier League mais. Ah, não brigamos pelo top 8 a gente possivelmente não é favorito à Champions League mesmo. Sabe? É disso que eu tô falando. É deixar o Atlético, é a luz do fim do túnel sumir do túnel. O túnel fechar de uma vez. Não tem uma mínima claridade pra falar assim, é possível. Não tem. Esse é meu problema. E eu acho que o jogo do Eintracht, esse novembro, igual eu perguntei pro Landinho, esse novembro, outubro, novembro agora vai medir bastante até onde o slot é capaz de chegar com o elenco inflado em valores do jeito que ele está, do jeito que ele tem. E eu completo com o seguinte: contra o Eintracht e contra o Brentford é ganhar e ganhar bem. Só ganhar só vai esticar uma corda que a gente sabe onde ela vai chegar e aonde ela vai romper. Então, eu espero que nesses próximos 2 jogos tenham vitórias da gente olhar e falar assim: bom, o time venceu, o time jogou bem, e jogar bem não é fazer 5-6-0, não precisa golear, mas é o jogo que o Otton bem lembrou dos tempos do Klopp. Controle do time que faz o gol, que controla o jogo e que quando precisa vai lá e mata. Esse jogo o Slot fez na última temporada. É isso que a gente precisa ter de volta. Manda aí, Nick, pra gente fechar a conta e passar a régua. Bailou fisicamente para time do Liverpool na Champions League. Só que ele tomou 5-1 pro Atlético de Madrid, que bailou pra cima do Liverpool taticamente no jogo em Anfield. Então, assim, e o jogo é na Alemanha. Jogar lá é extremamente difícil. Eu tô aguardando os comentários do DL no meio da semana. É isso, beijo e abraço. É isso que eu ia falar. Eu já estou ansioso por Daniel Abílio na quinta-feira, falando assim, gente, deu ruim. Falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Manda aí, Otton.
fui olhar a tabela do Frankfurt, né, os últimos jogos, é só jogo de 4 gols. União Berlim perdeu de 4-3. Aí ganhou do Mönchengladbach de 6-4. Aí perdeu para o Atlético de Madrid de 5-1. Perdeu para o Bayern de 3-0. Jogou com o Freiburg 2-2. É só de 4 gols para. A Ou seja, defesa eles vão é um fazer sinal, bastante né? gol e É, tomam muito gol. Então o Liverpool tem que fazer gols, vai precisar fazer gols. Se continuar perdendo o caminhão de gols que está perdendo, vai sofrer. é jogo pra gente ver o que o Wirtz fala assim, Wirtz, você vai entrar hoje é contra um time alemão. É isso que eu Bundesliga. espero. Orlando, a gente falou sobre tudo aqui, dissecamos bem o que foi esse jogo contra o Manchester United. E meio de semana tem Dani com seu DL e nós voltamos aqui no final de semana para falar do jogo do Brentford. Avisa o pessoal que por hoje nós ficamos por aqui, que o Orlandismo está de volta e que a próxima segunda, como sempre, Otton nas suas segundas-feiras, é conosco no café da manhã. Bom, agradeço aos ouvintes. Desculpa pelo tempo ausente. Fico feliz em estar de volta. Muito obrigado. Vocês são tudo pra gente. Agradeço a presença do Otto aí, que enriqueceu muito falando sobre a técnica dos goleiros, o treinamento, é uma visão muito especializada. Quando a gente vê ali as nuances que ele entra, por exemplo, o lado que você sai jogando, a gente geralmente tem um goleiro destro, então você já volta dando, sabendo. Eu nunca tinha pensado nisso, é maneiro, aquela questão do jogo de olhares, como eu disse, jogo de cabeça, você tem que estar olhando já sabendo onde o trás. Muito obrigado pela sua contribuição. Agradeço ao Nicolas, é um grande amigo meu aqui de. A gente conversa, não conversa tanto, mas aqui no podcast a gente conversa. A gente troca mais meme. Curiosamente no Instagram a gente manda meme um pro outro, mais do que a gente fala. E obrigado, Diego, aí mais uma vez. Você que é o nosso Dierra, nosso Dier Henderson, nosso capitão aí, o nosso líder aí. Às vezes, nem sempre concordamos com tudo, às vezes eu te xingo ali, a gente vai daqui e dali, tudo com respeito aqui, sabe que tua orientação para mim é muito importante. Muito obrigado, até o próximo episódio e espero estar enganado, tá? Que não seja episódio de deu merda, que seja episódio de deu bom, de deu melhor, que melhorou, que mais assim, sem enganar o torcedor, tá com cara de que vai dar merda. Eu digo que as discordâncias elas geram os melhores debates possíveis, porque ali você vê todos os lados. E eu sempre falo pro Orlando, tô errado. Não vejo nenhum problema de falar isso. Do mesmo jeito que o Orlando fala, pô, você abriu os olhos para algo que eu não tinha visto. E é isso que vale. O debate bom é aquele que abre os dois olhos de todos os lados envolvidos. E eu gosto é disso. Ô Nick, avisa a galera que Dani tá no meio de semana falando tudo sobre Champions League. E no final de semana nós estamos aqui de novo. Eu espero que esteja com a camisa vermelha aqui falando assim, aleluia, vencemos. É isso aí, mas galera. Cara, não foi um episódio muito bom pra vocês ouvirem, é muito bom pra mim. Uma vitória em Enfield é histórica no meu coração. Já fui muito feliz torcendo pro United, mas ultimamente estou sendo bem triste. Tô tendo nuances de felicidades e hoje foi uma delas. Então, muito obrigado. Mais uma vez, um salve pro Otto. Muito obrigado pela participação, meu nego. Um salve pro Orlandinho e pro Diegão por estar com a gente. Um salve pro Rodrigão e pro Pierce que não puderam estar com a gente na mesa. Ansioso pelo DL, pelos comentários de vocês no DL do meio de semana, porque vai ser bastante crucial pra gente ver a confiança do Liverpool mesmo. Clássico é clássico, mas não é só por conta do jogo de hoje que a coisa não tá legal, não. Tem coisas acontecendo no bastidores que não estão surtindo muito bem, ou estão surtindo um efeito negativo. No mais é isso. Muito obrigado, isso é por vocês, como o Orlandinho gosta de falar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada pro meu ouvinte favorito. E é nóis. E, Otton, eu fecho contigo. Agradeço demais você. Você já não é mais só um convidado ouvinte, não. Você é o nosso analista de goleiro. Sempre estamos trocando ideia, sempre estamos trocando figurinha. É bom demais falar com você. E, assim, o que você enriquece o nosso episódio do técnico e trazendo a visão de quem faz aquilo, isso é muito bom. É isso que eu gosto, é por isso que eu tô aqui toda semana. Porque quando eu trago alguém que sabe do assunto, eu mesmo me retiro do campo do achismo e falo assim: agora eu sou clubista. E fui clubista, mas graças a você, Otton, a gente começa a entender um pouco mais e falar: epa, também não é bem assim. Eu espero você de volta aqui muito em breve. Sempre vou te convidar, você já fique esperto nisso.
E agradeço demais que você aceitou, foi em cima da hora, mas o importante é que deu certo. Você estava aqui, enriqueceu o episódio e a galera agora pode falar. A Somos Liverpool tem um cara que analisa goleiro. Vamos evitar de falar besteira. Pô, eu agradeço, estou à disposição sempre que vocês precisarem. É só chamar, que é um prazer estar aqui. Infelizmente, hoje foi uma derrota, né? Ah, o Nick tá feliz aí e de verdade eu não tenho problemas com o Manchester United, muito menos com o Everton. Eu não gosto mesmo do Manchester City. O meu problema sério é perder para o Manchester City. Enfim, mas eu sei que a rivalidade grande é com o United, são os que rivalizam por ser o maior da Inglaterra, né? Cada um tem as suas os seus critérios para achar que é maior que o outro, enfim, mas os dois times são gigantescos. Orlando, a gente continua com a nossa afinidade pelo Fluminense. Otto, só queria comentar uma coisa contigo. Não sei se você lembra, a gente estava falando esse negócio de saída de goleiro. Lembra que o Cavalieri tomava gol de cabeça na pequena área? Mas era um grande goleiro. Eu Era sou um um grande fãzaço goleiro. dele. Foi campeão brasileiro, eu era moleque em 2012, ele pegando pênalti, tudo. Mas tomava gol de cabeça na pequena área, não saía por nada, irmão. Certo. Pô, gente, muito obrigado por me darem voz. É legal ser ouvido, é uma coisa que eu sou apaixonado. Todo dia eu estudo alguma coisa sobre os goleiros, sobre metodologia de treino, a parte mais científica, o usual mesmo, de olhar rede social, que pô, hoje a gente tem metodologias de todas as partes e é impressionante como tem coisas fantásticas e tem coisas que a gente olha, meu Deus, de onde saiu isso? É muito legal estar aqui, muito legal falar com vocês e ver que isso tem ressonância. No outro episódio que eu participei, o Diego disponibilizou os números aí, parece que foi legal mesmo. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, né, que estão me ouvindo, obrigado por essa, por essa atenção, né, dada ao que foi dito. Boa noite, bom dia, boa tarde. Beijo. Eu digo o seguinte: já trouxe Otton aqui para falar por que que Alisson não falhou e trarei ele sempre que for necessário para falar de goleiro, porque se hoje teve falha do Mamardashvili, quando criticarem o goleiro, seja ele qual for, sobretudo Mamardashvili, vou trazer de novo o Otton e falar assim, ó, peraí, a culpa não foi dele. Então, aqui somos todos justos e é por isso que nós estamos há tanto tempo na audiência com vocês. Eu agradeço cada play, agradeço cada compartilhamento de vocês, cada feedback que vocês deixam nos grupos e em rede social lá no Twitter, quando vocês deixam aqui no YouTube e aqui no Spotify, isso aí faz toda a diferença para nós. Isso mostra o nosso alcance e é sempre bom saber o que vocês pensam de cada episódio nosso, de cada jornada, de cada capítulo da nossa história aqui, falando sobre Liverpool, falando sobre Premier League e, sobretudo, falando sobre futebol. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos e hoje quentinhos, porque tá frio aqui em São Paulo. Beijos no coração e fui!